Questão 2. Questão 2 diz assim: o vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras em ambas as suas ocorrências, no primeiro e no último período do último parágrafo. Nós temos aqui o último parágrafo. A palavra demasiado foi usado em duas situações. Aqui, o limite do demasiado e poderá exigir demasiado da capacidade. Ele fala que tem a mesma classe de palavras. Fique atento porque a morfologia ela é dinâmica. Uma mesma palavra, a depender do contexto, pode assumir classificações morfológicas diferentes. O que eu vou observar aqui é a aplicação do que eu chamo de jogo do liga-liga. A qual palavra aquele termo pertence? Pertence e está ligado. Neste caso aqui, perceba que esse demasiado aqui, está na relação de muito, poderá exigir muito da capacidade. A palavra demasiado aqui, em seu papel morfológico, ele está empregado como um advérbio. Como um advérbio aqui, demasiado, está na relação de muito, veja que demasiado está se referindo ao verbo exigir. Então, poderá exigir muito da capacidade. Então, esse demasiado, ele é advérbio. Este primeiro aqui, veja que você tem o limite do. O que é o do, professor? O do é a junção do de mais o, né? É a combinação. Esse ozinho que está aqui, este ou que está aqui, ele vai me dizer que o demasiado, que esta expressão aqui, ela está empregada como um substantivo, certo? Então, é a mesma classe de palavras? Não. Na primeira sentença, demasiado é substantivo. Na segunda, demasiado é advérbio. Então, o gabarito da 2 aqui é errado no caso. Para a gente aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, você tem de lembrar o seguinte: algumas palavras me entregam o substantivo. Quais são as palavras que vão estar ligadas ao substantivo? O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Essas 4 classes morfológicas são classes determinantes. São classes morfológicas que vão me mostrar quem é o substantivo dessas expressões. Então, quando você diz, por exemplo, aqui, quando você fala assim, o carro do governo, quem vai me mostrar quem são os substantivos são os determinantes. Por exemplo, aqui, o me mostra que carro é um substantivo. Esse do aqui é a junção do quê? Do de mais o o. Então, esse o que está aqui me mostra que governo também é um substantivo. Foi o que aconteceu aqui em demasiado. Antes de demasiado, você tem a expressão do demasiado. Então, demasiado está empregado neste exemplo aqui como um substantivo, certo? Quando é advérbio, aí nós vamos ter também a ideia de revisar esse cara. Quando você ouve falar sobre advérbio, devemos revisar que advérbio é uma classe morfológica chamada de invariável. Ela não sofre flexão. E o advérbio, ele faz referência, ele está ligado a 3 classes morfológicas. O advérbio ele se liga ao verbo, o advérbio se liga ao adjetivo e o advérbio se liga a ele mesmo. Neste exemplo da 2, o demasiado está ligado a quem? Ao verbo exigir. Então, eu tenho um advérbio, demasiado, é invariável e se refere a quem? Ao verbo
exigir. Então está aqui a resposta. Questão 2, gabarito errado. A gente aproveita e revisa essa ideia de substantivo, numeral, artigo e a ideia aqui de advérbio. Beleza?